Fala rapaziada, tudo bem? Estamos aqui novamente para falar de mais um crime contra a fé pública. Dessa vez nós vamos trabalhar com os petrechos para falsificação de moeda, que se encontra lá no artigo 291 do Código Penal. Tá bom? Dentro dessa ideia, vamos trabalhar aqui com o tipo penal. Dê uma olhada aqui na tela. Artigo 291 do Código Penal. Ele fala: fabricar, adquirir, fornecer, a título oneroso ou gratuito, possuir ou guardar mecanismo, aparelho, instrumento ou qualquer outro objeto especialmente destinado à falsificação de moeda. Pena: reclusão de 2 a 6 anos e multa. Note, pessoal, claramente aqui o bem jurídico tutelado é a fé pública, no sentido de dar uma credibilidade, uma confiança de que a moeda, seja ela metálica ou papel moeda, é verdadeira, tudo bem? Então, a fé pública, a confiança que nós temos na veracidade dessa moeda. Quanto ao sujeito do crime, claramente, pela leitura, você consegue perceber que o sujeito ativo do crime é comum, ou seja, qualquer pessoa pode praticar este delito. Quanto ao sujeito passivo, também não foge à regra dos outros crimes contra a fé pública. O sujeito passivo é a coletividade, o chamado crime vago, muito bem, o chamado crime vago, e de forma secundária, o particular, que caso, a depender do exemplo, venha a ser prejudicado. Tudo bem? Dentro dessa questão, pessoal, vamos dar uma olhada novamente aqui na conduta. Vamos analisar aqui o tipo de uma maneira bem aprofundada. Note que ele fala o seguinte, ele pune quem fabrica. Aqui, fabricar está no sentido de criar, manufaturar, adquire no sentido de obter, fornecer, de proporcionar, de entregar a título oneroso ou gratuito, possuir, ter a posse ou a propriedade, claro, e guardar, conservar, abrigar, mecanismo, aparelho, instrumento, qualquer objeto especialmente destinado à falsificação de moeda. Então, note que nós temos alguns núcleos ou verbos do tipo. Você não pode também esquecer que o tipo ele traz também alguns objetos materiais do crime, como eu havia dito. O primeiro objeto material você pode acompanhar, que é o agente que fabrica, adquire, fornece, possui ou guarda maquinismo. O maquinismo aqui no sentido de conjunto de peças que integram e fazem com que funcione um aparelho mecânico destinado à falsificação, tá, pessoal? O aparelho em si é o conjunto de peças ou utensílios organizados para falsificar a moeda, é o aparelho de falsificação, tudo bem? E também ele trabalha com instrumento, que é todo e qualquer objeto que serve de ajuda para a prática da falsificação, tudo bem? Aí ele continua, objeto especialmente destinado à falsificação de moeda. Aí eu te pergunto, pessoal, deixa eu voltar aqui para mim, dentro dessa ideia, quando ele trabalha com especialmente, ele quer dizer aparelho, maquinismo, ele quer dizer lá os instrumentos exclusivos para falsificar? Não. Note que o próprio Código Penal está falando especialmente, então não é necessária a exclusividade daquele aparelho, daquele maquinismo para a falsificação. Como assim, professor? Eu posso dizer que um computador, por exemplo, que possui os códigos, as formatações lá do papel moeda, pode incluir nesse artigo? Claro, uma impressora de uma maior resolução também, um corte especial, tranquilo? Então, cuidado, não precisa ser objetos exclusivos, basta que eles sejam especiais, que tenham uma destinação especial para a prática desse crime. Tudo bem? Próxima observação é quanto à voluntariedade. Quanto à voluntariedade, claramente o crime ele é doloso, tudo bem? O agente ele tem que possuir esses petrechos com a finalidade de falsificar moeda. Ah, professor, eu entendi até aqui, mas se o agente ele possui os objetos, os petrechos, e ele falsifica. Se ele possui esse maquinário, esse mecanismo, e ele falsifica a moeda. Então, note, dentro dessa pergunta é uma questão bem interessante. Então, se o agente ele possui os petrechos e ele falsifica a moeda, ele vai praticar o 289, que é a falsificação de moeda, ou o 291, ou simplesmente os dois, o 289 e o 291. Repito, se o agente, por exemplo, ele possui os petrechos e ele falsifica, ele responde só pela falsificação, 289, ou ele responde só pelos petrechos, 291, ou ele responde pelos dois.
Pessoal, se o agente ele possui os objetos e utiliza para a falsificação, ele responde somente pela falsificação, que é o crime fim, tá bom? Princípio da consunção ou absorção. O agente desde o início queria praticar a falsificação e os petrechos foram só um crime meio, menos grave, para alcançar a falsificação. Tudo certo isso? Ah, professor, me dê exemplos aí dessas máquinas, desses petrechos. Aqui eu trouxe, pessoal, algumas fotos para a gente poder dar uma olhada. Ó. Aqui, por exemplo, eu tenho um petrechos para falsificação. Note, se você prestar bem atenção, note que as falsificações elas já foram realizadas, tudo bem? Ainda não teve o corte específico, bonitinho, mas as falsificações já foram realizadas. Olha outra fotinha aqui, ó. A outra fotinha aqui, note, ó, que eu tenho uma CPU, um computador, tenho uma impressora, eu tenho alguns papéis, moeda, algumas notas já produzidas, tudo bem? Então veja que esse crime na prática, o petrecho, ele é bem comum de ser praticado, mas normalmente quando a polícia ela acaba prendendo o sujeito, já tem falsificado a moeda, então responde pelo 289. Obviamente a pena mais próxima do máximo do que do mínimo, tá bom? Então não esqueça disso. Quanto à consumação, aí entra aquela perguntinha que eu acabei já respondendo aqui nos meus comentários, né, pessoal? Quanto à consumação, será que o delito ele é formal ou é material? Pessoal, quanto à consumação, claramente o petrecho ele é formal, tudo bem? Tranquilamente, ele não é material, ele é formal. Não é necessário a específica falsificação. Basta que o agente ele pratique algum dos núcleos do tipo. Deixa eu dar uma olhada aqui, professor, no artigo. Vamos lá verificar o artigo novamente. Ó. Basta que ele pratique alguns núcleos do tipo. Não é necessário especificamente a falsificação. Basta que ele fabrique, adquire, forneça, possua ou guarde, tá bom? Esses petrechos. Aí é que vem a pergunta. Olhando aqui para o tipo penal. Perguntinha final. É possível a tentativa? Será que é possível a tentativa? Será que é possível a tentativa? Vamos dar uma olhada. Depende da conduta, tá, pessoal? Olhando pelo lado da prática, aqui depende do núcleo ou verbo do tipo. Acompanha. Ó. É possível a tentativa de fabricar, é possível a tentativa de adquirir também. Só que agora preste atenção na conduta de fornecer. Será que é possível a conduta de fornecer? A tentativa da conduta de fornecer? Pessoal, na prática vai ser quase que impossível, porque normalmente quem fornece ou já fabricou ou já adquire, ou já tem a posse, ou já guarda esse petrecho. Então, normalmente, o agente que fornece, ou ele já fabricou, ou ele já adquiriu, ou ele possui, ou ele está guardando aquele petrecho, tá bom? Então, muito cuidado em relação ao elemento, a conduta fornecer, né? Que não comporta, via de regra, a tentativa. Dentro dessa ideia, a pena, reclusão de 2 a 6 anos, é um crime de alto potencial ofensivo, comportando o ANPP, o Acordo de Não Persecução Penal, que foi introduzido agora pela Lei Anticrime, a Lei 13.964, agora de 2019, tá bom? No artigo 28A. E, obviamente, a ação penal pública incondicionada. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Fácil? Então é isto, gente. Espero ter ajudado novamente vocês com esse crime e até os próximos vídeos. Valeu!